Olá, amigos! Design Educacional, aula 11. Não se esqueça, inscreva-se neste canal, dê um curtir, comente. A sua devolutiva é muito importante para a melhoria deste processo de ensino-aprendizagem. Bem, nós vimos no último encontro a formação adequada dos educadores, que não basta ter o conhecimento pedagógico e tecnológico. Então é preciso que o professor saia da caixinha, que ele pense, que ele mude as suas concepções pedagógicas, que ele entenda as reais necessidades, potencialidades de se trabalhar as tecnologias da informação, da comunicação. E traz para nós, aqui eu trago essa discussão para nós do que? As mudanças de crenças e teorias dos educadores. Então esse processo ele vai estar relacionado com as teorias pessoais. Então o professor ele tem que ter, vai ter mais facilidade em adaptar-se às inovações quando as suas expectativas se encaixam com a concepção de professor. Então o professor hoje ele está sendo desafiado nesse processo de pandemia, de quarentena, de suspensão de aulas presenciais, a fazer um rearranjo, a se adaptar a este novo processo. E a partir daí nós temos a oportunidade de discutir essas novas tecnologias. E o professor ele precisa trabalhar com isso, pensar as inovações, trabalhar as suas expectativas, entender o que o aluno quer, o que o processo precisa, para que ele possa refletir lá na frente, colocar em prática lá na frente. Nós temos esse desafio pedagógico, que é uma mudança no currículo, o conteúdo, como que ele vai ser elaborado, que nós trabalhamos até os dias de hoje, a era do papel e lápis, aquele quadro negro, que na verdade é verde, o giz, agora para a era digital, que é esse momento aqui de interação. Então, que você vai explorar animações, imagens, hipertextos, você vai ter a sua autoria. Então, você tem aí uma série de desafios, forçando até por muitas vezes o professor de estar bem mais atualizado quanto aos seus desafios pedagógicos, para que ele atenda às expectativas do mercado, atenda às expectativas do seu alunado. Então, é preciso a gente ampliar o conceito de letramento, ou seja, trabalhar as diversas linguagens escritas, as múltiplas habilidades, as modalidades. Então você vai trabalhar o letramento digital, visual, sonoro, a produção de narrativas digitais. Então você precisa mudar o processo, mudar a grade das disciplinas. Então um aluno que tem hoje 10 disciplinas por semestre, fica numa sala de aula, por exemplo, das 8 às 18, de segunda a sexta-feira, ele não vai conseguir fazer uma aprendizagem ativa. Então tem que ter uma redução do número de horas sentado na carteira. E aqui, quando eu falo nesse processo, eu falo aí do conceito oficial, para as nossas videoaulas, é um dos motivos dos quais eu exploro conteúdos menores, ou seja, eu prefiro uma quantidade grande de videoaulas do que uma videoaula muito grande, porque você, com uma videoaula de 10 minutos, 15 minutos no máximo, é possível você, num trânsito, claro que com segurança você vai estar ouvindo, se você estiver dirigindo, seguindo as orientações, as regras, as leis de trânsito, mas se você está no metrô, num trem, está na carona, está na van, seja onde você estiver, você está no intervalo do café, você tem a oportunidade, de um modo geral, de adquirir esse conhecimento, de explorar esse conteúdo. E isso é uma mudança no conceito de grade de disciplinas. Então nós temos aí um desafio de trabalhar com as inovações de um modo geral. Então as universidades que focam no alunado, com a parte da aula presencial, é usada para leitura dirigida, navegação no material de apoio. Então o material de apoio acessado via dispositivos móveis, aqueles puffs, já tem locais que disponibilizam isso para o aluno tirar uma soneca, que às vezes você trabalhou o dia todo, então você precisa estar inteiro para essa aprendizagem ativa. Então a aprendizagem ativa não é um sinônimo de vídeo online, a substituição do professor com vídeo, o curso online, o estudante trabalhando sem estrutura ou orientação. É ter um todo. Aqui
eu busco de uma forma simplista, dentro dos recursos que me cabem, trazer o tudo para vocês, ou seja, que o professor não seja substituído pelo vídeo. Então eu busco esse bate-papo, essa dinâmica com vocês, que você consiga entender a estrutura, que você tenha a orientação do conteúdo necessário. Então nós temos a oportunidade de trabalhar em aprendizagem ativa com as tecnologias, possibilitando as inovações pedagógicas, que vai favorecer para nós a construção do conhecimento, a construção desse currículo, o fortalecimento desse currículo, o respeito aos interesses, às necessidades do aluno, aquele que está do outro lado da tela, você que está me assistindo, ou seja, as necessidades do aprendiz. A valorização do que você já sabe, né, do que o aprendiz já sabe, nas ações que vai realizar, que é o sentimento de empoderamento, ou seja, o protagonismo. E tudo isso é fortalecido no dia a dia. E aí, dentro de uma série de ferramentas, nós temos, e eu já falei já umas 3 aulas que eu ia entrar nesse tema de gamificação e as metodologias ativas, que são as alternativas para promover o aprendizado, por meio aí de práticas lúdico-pedagógicas, interativas. Tem professores que gravam videoaulas com uma série de interações que eu acho fantásticas. Um dia eu chego lá ainda, também estou aprendendo, né? A vida é um eterno aprendizado. Então nós temos aí as formas interativas que trazem resultados comprovadamente eficazes, que comprovam a evolução rápida, né? Que tem esses feedbacks instantâneos. Nós temos aí uma série de ferramentas que motivam o ser humano. E o fator entretenimento, a necessidade de competição do ser humano, esse processo de gamificação, ele acaba sendo perfeita a utilização dele. Então o termo gamificação, ele vai compreender para nós a aplicação de elementos de jogos. E curiosamente a gente traz o quê? Que a interação com os games no cenário brasileiro tem a sua marca chegada aí do Atari 2600 na década de 80. Eu tive a oportunidade, já no finalzinho da década de 80, de conhecer o Atari, ter brincado um pouco. Mas na educação, nós temos aí, por exemplo, que a criança, e quem nunca ganhou uma estrelinha, que era uma recompensa, não deixa de ser um jogo. Pense, você num processo, numa escola com dificuldades de recursos, que você tem que se reinventar, você não precisa ter a tecnologia, você pode criar a tecnologia. Eu dei o exemplo lá do PET, do reciclável, estou aqui trazendo a ideia da estrelinha, né, que as palavras vão aí, cada vez que se tornam mais difíceis de ser soletradas, e que os alunos precisam ir se adaptando, o professor precisa se adaptar às habilidades do usuário, ele pode estabelecer a estrelinha, estabelecer as suas ferramentas, que é um jogo, que são elementos aplicados num processo de jogo que motivam o aluno, que trazem o desafio, né, o desafio de vencer, de conquistar etapas, semelhante àquele jogo do Mario, né, que você vai vencendo fases. Pense em ferramentas que o aluno, principalmente quem trabalha com criança, trabalha com processo lúdico pedagógico, de vencer etapas. Então é uma produção, né, a construção desses modelos é uma produção com foco nas pessoas, que é com foco no ser humano. O que ele quer? Qual é a lógica desses jogos? O que vai levar em consideração? Qual é a motivação? As pessoas têm que estar envolvidas no processo. Então o professor, ele precisa estar envolvido no processo para que ele envolva o seu aluno, ele envolva o seu educando, né? E isso tem que ser baseado na motivação, na capacidade de completar a ação, que é o que vai desencadear, né, essa mecânica, essa dinâmica dos jogos. Ou seja, nós temos aí os desafios, os objetivos, os níveis. Lembra que eu falei do Mario? Acabei de falar do Mario, do jogo do Mario, que são os níveis. E o sistema de feedback, de respostas. E quais são as suas recompensas? É a estrelinha
Você vai ganhar a estrelinha com risquinhos, é o solzinho. O que é sua criança? O que seu aluno vai ganhar nesse processo? Ele conseguiu montar uma tabuada? Resolver uma tabuada? Que legal! Como que você vai motivar o aluno? Tem aquele quadro na lateral, né, na lateral da porta, na sala, que você vai colocar um destaque, né? Qual a forma que você vai mobilizar, que você vai engajar o sujeito para realizar determinadas ações, né? Você vai engajar o aluno. Como que você, e a gamificação traz isso para nós, né? Que tem essa base, a ação de pensar. Como que você vai de pensar como em um jogo? Como que você vai utilizar essas sistemáticas, mecânicas, num ato de jogar, num contexto fora de um jogo? Então nós temos que criar os mecanismos do jogo para resolver problemas, para trazer a motivação, o engajamento de um determinado público. Nesse caso, nós falamos da educação. E eu falo com você diretamente que está ligado aos cursos de licenciatura, que vai buscar essa formação, esse pensamento. Então, você não significa necessariamente a participação num jogo, mas sim os elementos das quais trazem essa dinâmica, levam a ideia de reproduzir os benefícios do ato de jogar, do incentivar, do motivar o aluno, do envolver o aluno. Então, a gamificação surge para nós como uma possibilidade de conectar a escola ao universo dos jovens, né? Tendo um foco na aprendizagem, por meio de práticas com sistema de ranqueamento, como eu dei o exemplo agora há pouco, o fornecimento de recompensas, fugindo dos efeitos tradicionais como as notas. Por mais que você tenha que aplicar a nota, o aluno tirou A, tirou B, o aluno tirou 10, tirou 5, você vai possibilitar experiências, você vai trabalhar com esse conteúdo, com esse conceito. Eu trabalhando em sala de aula com crianças, muitas vezes em aulas de ciências, eu trabalhava com eles, né, os conceitos do que tinha dentro da sala de aula, explorava o sólido do líquido, né, os seus efeitos, as suas transições, trabalhava todos esses conceitos com o que eu tinha no dia a dia, ou seja, fugia um pouquinho do efeito tradicional para buscar motivar, o estar com o aluno. É importante o professor estar com o aluno. Você não vai ser como o aluno. Você precisa estar conectado com ele, vocês têm que estar com ele. Então você tem a oportunidade de trabalhar esses elementos, essas técnicas, e trabalhando o design educacional ou instrucional, que são sinônimos, né? Explorando as características de distribuir essas pontuações nas atividades, dar a devolutiva ao aluno, encorajar na colaboração de projetos, de metas simples, muitas vezes, mas que fortaleçam o plano pedagógico. Você tem que ter um plano pedagógico disso. Então, nós temos que ter uma visão de trabalhar os elementos de forma a alcançar uma similaridade aos games, aos jogos, que vai resultar numa linguagem que o aluno, né, ele vai estar inserido nessa cultura digital. Muitas vezes você consegue trabalhar alguns conceitos, alguns aplicativos. Existem vários aplicativos aí, até gratuitos, que levam o aluno a alcançar essas metas. E automaticamente ele vai aprender de forma mais eficiente, porque o conteúdo é mais agradável. Bem, para esta aula era isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, comente, dê uma devolutiva. Tá joia? A sua participação é muito importante nesse processo de aprendizagem. Tá joia? Essa é a minha recompensa. Lembra aí, ó, fornecimento de recompensas. A minha recompensa é a sua devolutiva, para que eu possa buscar promover outras experiências, estar mais encorajado, empoderado, para poder contribuir no seu processo de protagonismo na área da educação. Um forte abraço e até o próximo encontro.